Olá, você! Sim, estou falando com você. Tem sentido que a rotina está se tornando excessivamente pesada? Como se estivesse carregando um fardo constante. Burnout, depressão, ansiedade. São termos amplamente discutidos, mas vivenciá-los é uma experiência única e desafiadora. Quando sentimos isso na prática, a percepção muda completamente, não é mesmo? É uma sensação de peso, sufocamento e isolamento. Quero que você saiba que é normal sentir-se assim. A vida moderna é acelerada e frequentemente nos cobramos além do necessário, negligenciando nossas próprias necessidades. É importante entender que lidar com essas questões não significa consertar-se. Você não está quebrado. Trata-se de construir um conjunto de ferramentas, estratégias práticas que ajudam a encontrar equilíbrio e a respirar com mais tranquilidade. Comece pelo básico. Respire. Faça isso agora mesmo. Inspire profundamente comigo. Percebeu como já se sente um pouco melhor? Outro ponto essencial é priorizar o sono. Dormir não é apenas descansar, é fundamental para a recuperação física e mental. Além disso, movimente-se, alongue-se, dance ou faça uma caminhada breve. Pequenos movimentos podem gerar grandes benefícios. Um aspecto crucial é buscar diálogo com alguém. Pode ser um amigo, um terapeuta ou qualquer pessoa que esteja disposta a ouvir sem julgamentos. Você não precisa enfrentar isso sozinho. Compartilhar suas emoções é um ato de coragem e humanidade. Lembre-se, este é um processo contínuo, semelhante a uma maratona, e não uma corrida de curta distância. Você possui mais força do que imagina. E cada pequeno passo que você dá hoje contribui significativamente para um futuro mais promissor. Você é capaz. Cuide-se. Você merece. O segundo ponto, cara, é que pelo que a gente estuda, tanto em termos de literatura dos estudos em psicologia, quanto da literatura dos estudos em neurociência, que eventualmente se sobrepõem, o estresse crônico, ele parece ser uma das piores coisas que você pode fazer para a sua saúde mental. Tá. O que é estresse crônico? O que é estresse crônico? Estresse crônico é você... em vez de ter um pico de estresse, tipo, o carro fechou você, sei lá, tem que apresentar um trabalho e você não se preparou, tem uma reunião chata, foi demitido, terminou um namoro, isso é um pico de estresse. Uhum. Pode durar 1, 2, 3, 4, 5 dias, eventualmente um pouquinho mais. Talvez o namoro não seja um bom exemplo porque dura mais, né? Mas você entendeu, um pico de estresse. Esse aí é tudo bem, ele é normal. Esse pico de estresse é comum, inclusive, muito provavelmente é adaptativo. Isto é interessante que você tenha um pico de estresse no momento que precisa ter. Se você está andando na rua, cara, e você vê uma pessoa correndo atrás de você com uma faca, é interessante que o seu corpo movimente todo um estado fisiológico orquestrado para fazer com que você se prepare para um fenômeno que o Walter Cannon caracterizou na década de 30, que é o famoso fenômeno de luta ou fuga. Uhum. Ou tu vai lutar com o cara ou tu vai fugir, um dos dois. Alguns animais ficam em freezing, eles congelam. O ser humano é um pouco mais raro acontecer o freezing, isso acontece mais em roedor, mas alguns seres humanos podem eventualmente congelar. Só que evolutivamente isso não foi muito selecionado porque o animal que congelou morreu, né? Uhum. Então, do ponto de vista fisiológico, o nosso corpo tem um mecanismo muito bonito mesmo, cara. Tá aí um tópico para você estudar um dia que você não tem nada para fazer aí, que é o eixo de resposta ao estresse, o eixo endócrino. Uhum. Você tem o seu hipotálamo, a pituitária, que fica no seu cérebro, e você tem a glândula suprarrenal que fica acima dos rins. É o eixo HPA, hipotálamo, pituitária, adrenal. Esse eixo é um dos eixos endócrinos, um dos eixos químicos do nosso corpo, do nosso organismo, que foi mais evolutivamente conservado durante as espécies. Todos os mamíferos têm esse eixo.
do ponto de vista análogo, algumas aves têm, às vezes as estruturas não estão com o mesmo nome, mas o eixo está ali, você consegue identificar. Então, Porque é um mecanismo super importante. do ponto de vista evolutivo, ele está presente desde, cara, milhões e milhões de anos atrás, desde que mal existiam primatas. Quando todo mundo era pequenos musaranhos, tá ligado? Por quê? Porque é muito importante para a sobrevivência você ter um eixo de resposta. Você tem tá calor aqui, hein? Esse ar aí tá no máximo. Acho que as luzes, né, deixam um pouco quente também. Acho que sim. Eu não sei também, o ar tá recém mudou de lugar aí, pode ser que esteja meio... Mas vamos lá. Esse eixo, ele tá evolutivamente conservado porque muito provavelmente é extremamente interessante que você tenha um mecanismo de funcionalidade que permita você lutar ou fugir frente a um perigo. E quando você vai ver a resposta desse eixo, é muito bonita, cara. Ao você ter... Como é que é? Cara, pensa assim, ó, se você tá na rua, acontece esse fenômeno. O seu cérebro identifica um perigo. E esse perigo ele pode ser real ou ele pode ser imaginado. Isso é importante para a sequência da minha explicação. Então ele pode ser um perigo que de fato acontece, o cara tá vindo com uma faca, ou você pode estar andando na rua, não ter ninguém, e você tá imaginando que vai vir um cara com uma faca e ter a mesma resposta, tá? Quando o seu cérebro identifica esse tipo de evento, ele dispara uma cascata endocrinológica orquestrada para responder a ele com um reflexo de luta ou fuga, que envolve liberação de adrenalina, para fazer com que você tenha energia e alerta, aumente o seu alerta, liberação de cortisol posteriormente, mas inicialmente adrenalina, liberação de opioides endógenos, então o teu corpo libera anestésicos endógenos, entre aspas, para que se você sair correndo e pisar num prego e cortar o pé, você nem vai perceber. Você já se machucou alguma vez e não percebeu? Eventualmente você está jogando futebol, machucou, Várias não percebe, vezes. cara. Em casa, depois do banho, começa a doer. Porque aí abaixa esse nível de estresse. Vai liberar, o seu fígado vai fazer gliconeogênese, ou seja, ele vai produzir glicose. Você vai ter um aumento de glicose circulante nos seus vasos sanguíneos para oferecer. Os bronquíolos pulmonar vão dilatar para você ter mais oferta de oxigênio. A sua pupila dilata ou contrai para você afunilar o seu foco de visão. Tudo isso muito rápido. Tudo isso em... Sei lá, se você vê do nada, assim... Um tigre, tipo, apareceu um tigre aqui. Cara, agora. uma cobra, assim, cara, provavelmente isso vai acontecer em menos de um minuto. Todas essas respostas. Tu tá pronto pra parada. Isso é foda É mesmo, muito eu legal. entendo o que tu quer E dizer. é evolutivamente conservado, porque é útil, funciona. Fazendo um parênteses rápido, é possível ativar isso de forma espontânea? Tipo, eu quero ativar isso pra utilizar disso. Espontâneo eu não sei, mas a questão é que muitas... Como eu disse, esse eixo ele se ativa a um perigo real ou um perigo imaginado. Tem pessoas que têm esse mesmo eixo de uma forma ativa, talvez não tão grande, mas de uma forma um pouquinho menor, só que cronicamente, sentado num sofá assistindo televisão. Por quê? Porque na cabeça está pensando nos boletos, está pensando nos problemas, está pensando no círculo social que não convidou ele para ir para a festa, ou não convidou ele para ir para o happy hour, está pensando no trabalho que tem que fazer da faculdade, mas não quer, está pensando no, sei lá, cara, no futuro, no emprego que a empresa vai fechar. E Então, aí começa a dar problema. esse mesmo eixo, ele não tá com pico de atividade como teria se o cara visse uma cobra, mas ele tá com uma atividade um pouquinho menor, atenuada, mas fica crônico. E isso, segundo um corpo gigante... É um corpo tão grande de evidência que mostra que essa ativação crônica desse eixo, que em última análise vai resultar numa elevação crônica de cortisol, é um corpo tão grande de evidência que poderíamos fazer um paralelo que o nível de evidência é tão similar quanto o exercício físico fazer bem para a saúde. Caralho, Tipo, é não sabia uma disso, concordância, cara. É uma concordância consenso, que estresse crônico é um problemaço para sua saúde mental, porque afeta sono, cara, afeta a parte metabólica, essa produção, essa gliconeogênese exagerada no fígado, faz com que você tenha glicose disponível muito tempo na sua corrente sanguínea, faz com que você tenha resistência à ação da insulina. Por isso que pessoas com diabetes, quando tem algum tipo de período de estresse, geralmente diabetes descompensa, porque ferra o perfil metabólico também. Não é interessante que você fique com essa atividade sempre. Além disso, catabolizante, tipo, você começa a perder massa, magra. exatamente, entendeu? Então, é um contexto fisiológico que é zero favorável para sua saúde, para manutenção da sua saúde. De novo, quando for um pico, provavelmente é adaptativo e por isso que a gente tem isso até hoje e tal.
É interessante que você tenha isso. Por isso que a gente vai na academia. É um estresse de outra forma. É um estresse. É que assim, quando você. Esse é um bom exemplo. Se você tem esse eixo com atividade aumentada, pensa assim, do ponto de vista de natureza. Quando você está na natureza e você tem. Vou citar um outro animal aqui. Imagina que você tem uma zebra na savana africana. E essa zebra vê um leão e ela tem esse eixo exatamente o mesmo que a gente tem, a zebra tem. Ela ativa esse eixo, promove essa maravilha fisiológica e o que ela faz? Ou ela corre ou ela luta. Uhum. Então, quando o eixo dela ativa, ela, digamos que gasta isso com uma atividade. É o que a gente faz indo pra academia. Por isso que se você tá muito estressado assim, cara, e vai pra academia, às vezes isso dá uma baixada, porque você meio que gasta essa preparação fisiológica. Estresse e burnout podem parecer semelhantes à primeira vista, certo? Mas, na verdade, são condições distintas. Vamos esclarecer. O estresse pode ser comparado a uma corrida de curta distância. É a resposta do corpo a uma sobrecarga de demandas, sinalizando que há muito acontecendo ao mesmo tempo. O coração acelera, a mente trabalha intensamente e você tenta gerenciar prazos e responsabilidades simultaneamente. Apesar de ser desafiador, o estresse geralmente é temporário. Quando a pressão diminui, o corpo se recupera, como uma bateria recarregando. Já o burnout é mais comparável a uma maratona exaustiva e prolongada. Ele ocorre quando o estresse se torna crônico, levando a um esgotamento físico e mental completo. O burnout se manifesta como exaustão emocional, fadiga constante e perda de interesse em atividades anteriormente prazerosas. Não é apenas cansaço. Pode incluir sentimentos de desesperança e até sintomas físicos. O burnout é reconhecido pela Organização Mundial da Saúde como um fenômeno ocupacional. Mas qual é a principal diferença? O estresse está relacionado ao excesso de trabalho, de responsabilidades, de demandas. O burnout, por outro lado, está associado à falta de energia, de motivação e de capacidade para continuar. Como identificar o burnout? Se você sente que está operando no limite constantemente, ou que até mesmo tarefas simples se tornaram extremamente difíceis, pode ser um sinal de alerta. Buscar ajuda é essencial. O burnout não é fraqueza, mas um indicativo de que corpo e mente precisam de descanso. Cuide de si mesmo. Sua saúde é prioridade. Eu acho que eu troquei a minha impulsividade por, hambúrguer, pizza, por trabalho. Então eu tô percebendo que eu tô direcionando mais a minha motivação e o meu comportamento para trabalho. Eu pelo menos acho melhor ser viciado em trabalho do que em álcool. Se você quiser tentar, talvez você consiga melhorar com uma ferramenta que é gratuita, baseada em ciência. Você pode conseguir melhorar algum traço comportamental seu do seu dia a dia. Um tempo atrás você começou o desafio hard, né? O desafio é assim, eu tô, acho que agora tá no dia 40, 41 já, que eu tô sem álcool, sem Coca-Cola zero ou qualquer outro tipo de refrigerante, sem comer comida hipercalórica, então hambúrguer, pizza, etc. Lendo 10 páginas de um livro por dia, bebendo 3 litros de água por dia, fazendo 45 minutos de atividade física por dia. Hoje, como eu vim aqui para São Paulo, eu treinei 6 da manhã. E dormindo mais ou menos o mesmo horário e acordando o mesmo horário todo dia para regular o ciclo. Você é um robô. Sou um robô. Todo dia é quarta-feira na minha vida. Todo dia é a mesma coisa, cara. Mesma coisa. Depois a gente até pode falar desses ciclos, como que isso é importante também. Uhum. Eu não recomendo isso para ninguém. Eu não sou nutricionista, eu não sou educador físico. Eu estou aqui apenas como uma pessoa física, não profissional, falando sobre o que eu fiz. Eu comecei a fazer esse jejum dopaminérgico para tentar readaptar o meu sistema dopaminérgico. Então eu cortei tudo. Toda quarta-feira eu comia hambúrguer, tomava uma cerveja IPA. Todo final de semana, cara, vinhozinho, etc. Eu falei, não, eu vou fazer um jejum de dopamina e vou ver se eu consigo voltar a sentir. Não, ainda, desde daquela vez, nunca mais bebi álcool, nada assim. Algumas coisas que eu notei. Eu não gosto tanto de álcool quando eu achava que eu gostava. Uhum. E de hambúrguer e pizza. Sinceramente, não. Quando eu me estresso muito, me dá mais vontade de comer. Eu vi que você postou uma coisa assim. É. E tem bons estudos que mostram por quê.
Lembra das duas vias, a mesolímbica, que é a via, digamos, mais emocional, mais rápida de dopamina, e a mesocortical? A mesocortical é a via que faz assim: Lutz, você entrou numa dieta e tá treinando. Você quer chegar no verão com corpo X. E você tem um hambúrguer na sua frente. A via mesocortical dopaminérgica é a que faz você não comer o hambúrguer em prol de uma recompensa lá na frente. Entendi. A via que vem pro córtex pré-frontal é a que fala assim: eu não vou comer agora esse doce porque eu quero perder peso, que vai acontecer ali na frente. A via mesocortical, ela permite que você atrase a recompensa. A via mesolímbica faz você comer o doce na hora. Faz você ser mais impulsivo. Tanto é que tem bons estudos que os caras fazem. Você bota eletrodos aqui no córtex pré-frontal do pessoal, nos estudos, e faz uma estimulação magnética transcraniana. Ou seja, você estimula o córtex pré-frontal desse pessoal por fora do crânio, diminuindo um pouco a atividade dessa região. E bota essa galera jogar poker, por exemplo. Cara, eles ficam muito impulsivos. Eles não conseguem controlar, tipo assim, não, eu vou segurar essa mão pra tentar na próxima, eu vou esperar pra ver se depois eu consigo. Eles ficam muito impulsivos. Se você fizer isso e botar uma pessoa comer, a pessoa fica muito impulsiva, come demais. E quando você tá estressado, tem bons trabalhos publicados, principalmente na Cell Reports, que é uma revista sensacional de ciência, mostrando que quando o cortisol aumenta demais, que é o hormônio do estresse, a função do córtex pré-frontal tende a diminuir. Então, quando você está muito estressado, você meio que desliga a região do cérebro envolvida por controlar os seus impulsos. E a de a recompensa. E aumenta a de recompensa. A de recompensa imediata. E aumenta a agressividade. Quando você está estressado, a sua agressividade tende a aumentar. Inclusive, se você pega um ratinho de laboratório e estressa ele, a primeira coisa que ele vai fazer é atacar o amiguinho. Porque o comportamento agressivo diminui o estresse. Isso explica muita coisa de muita gente estressada que quebra coisa, etc, né? A agressividade diminui o estresse. Então, o que eu fiz? Falei assim, não, eu vou tentar me submeter num contexto dopaminérgico, hipodopaminérgico, com menos dopamina, pra ver se eu consigo sentir alguma coisa. Então, eu senti isso. Senti que eu não gosto tanto de álcool quanto eu achava. Senti que eu não preciso tanto daquelas comidas quanto eu precisava. Mas tem uma questão. Parece que a minha impulsividade com o trabalho aumentou. Como assim? Quando a gente fala de vício, eu vou fazer uma ressalva aqui para que a galera que está assistindo acompanhe para frente, tá? Já com essa nova nomenclatura. Quando eu falar de vício, pessoal, ou droga, eu não tô dizendo necessariamente com coisas ilícitas, tipo cocaína, crack, etc. Eu tô falando, tipo, até vício de comportamento. Vício em pornografia, vício em videogame, vício em comida. Então, quando eu falar vício aqui, eu tô falando de todo esse globo. Cara, vício, pra você ter uma noção, pode... Por exemplo, pacientes que pararam de usar cocaína porque entraram na igreja. Eles podem ficar viciados na igreja. Eles podem trocar o comportamento de recompensa deles da cocaína pro grupo social que eles foram inseridos. Você pode ser viciado numa narrativa, cara. Por exemplo, comunismo, direita, esquerda. Total. Sabe? E por que você pode se viciar numa narrativa? Porque aquilo é recompensador pra você. Muita dopamina. Até uma pesquisadora chamada Anna Lembke, que é uma psiquiatra de Stanford que estuda muita adição, ela fala que os alcoolistas que melhoraram do alcoolismo podem viciar nos alcoólicos anônimos. Porque você troca o vício. E eu acho que eu troquei. Eu acho que eu troquei a minha impulsividade por, sei lá, hambúrguer, pizza, por trabalho. Então eu tô percebendo que eu tô direcionando mais a minha motivação e o meu comportamento para trabalho. E eu me considero um pouco workaholic. Eu acordo pensando em trabalho, eu trabalho o dia todo, eu durmo pensando em trabalho. E comecei a treinar mais também na academia. Então, acho que o meu sistema dopaminérgico meio que guiou pro lado, para outros lados aquilo que eu já fazia, só que talvez para lados mais funcionais. Eu pelo menos acho melhor ser viciado em trabalho do que em álcool. E provavelmente é isso que tá acontecendo no meu cérebro, cara. O que acontece? Tem trabalhos que mostram que depois de 14 dias, 21 dias, 14 a 21 dias, mais precisamente 4 semanas, você consegue reajustar o seu sistema dopaminérgico depois que ele está disfuncional assim. Como que a galera descobriu isso? E dados indiretos. É uma coisa difícil de estudar isso. Tem um estudo bem legal que pegou um grupo de pessoas alcoólatras que tiveram que ser internadas devido a usar tanto álcool.
Eles perceberam que uma grande parte desses pacientes, se eu não me engano 70% deles, tinham depressão. Eram alcoólatras e apresentavam depressão. Internaram esses pacientes no hospital. Os pacientes não tiveram mais contato com álcool por 4 semanas e não receberam nenhum tratamento de depressão. Nenhum tratamento para depressão. Eles só pararam de usar álcool, que aumenta a dopamina. O que eles perceberam depois de 4 semanas? Apenas 6% das pessoas tinham depressão. As outras pessoas, os sintomas entraram em remissão, sem tratamento para depressão, só cortando álcool. Caralho. Ou seja, provavelmente você tirou aquela substância hiperdopaminérgica e o sistema, ali em 4 semanas, deve ter se reajustado e o paciente saiu do quadro de depressão. Então, se você ficar talvez 14 dias, 21 dias sem o componente, essa doutora Anna Lembke, que é talvez a maior especialista hoje sobre adicção no mundo, professora de Stanford, ela fala que na prática clínica dela, ela vê que 14 dias é um número de dias suficiente para ocorrer uma mudança comportamental significativa sem a substância hiperdopaminérgica. Entendi. Então, você fuma cigarro, o cigarro é o pior. Não necessariamente por causa do aumento de dopamina. Ele não aumenta tanto dopamina quanto cocaína, crack, anfetaminas, por exemplo. Só que o cigarro tem muito envolvido com vício contextual. É mais difícil ser tirado do paciente, porque ele associa com muita coisa o cigarro. Então, é uma armadilha maior. Mas ela vê que pacientes que ficam sem cocaína, ficam sem álcool, depois de 14 dias conseguem começar a sentir pequenos prazeres com outras coisas. Provavelmente devido a um up-regulation desse sistema dopaminérgico. Entendi. Sacou? Aham. Eu tenho percebido em algumas coisas, cara. Por exemplo, eu fico muito feliz comendo um PF. É o ponto alto do meu dia, da minha semana, comer um PF. Um prato feito. Um arroz, um feijão. Parece que eu sinto mais as texturas dos alimentos, porque é o que o meu sistema tem. Ele se adaptou a ter isso como o ponto mais alto de prazer. Então é fácil gerar recompensa no meu cérebro agora. A questão que eu levanto aqui, você não precisa fazer o que eu tô falando aqui pra você fazer. Ninguém precisa. A questão que eu tô falando aqui é que se você quiser tentar, talvez você consiga melhorar com uma ferramenta que é gratuita, baseada em ciência. Você pode conseguir melhorar algum traço comportamental seu do seu dia a dia. Talvez em vez de comer hambúrguer todo dia de noite, comer só quarta-feira ou comer só final de semana. Pode ser que o hambúrguer do final de semana seja mais gostoso do que todo dia se você comer só final de semana. E tô gostando, cara. Não sei se volta a beber álcool, não sei se volta a comer porcaria, tô achando legal. E realmente, talvez por eu estar enviesado, é uma evidência anedótica, eu que tô criando isso na minha cabeça, mas realmente depois de uns 10 dias começou a ficar relativamente mais fácil. Entendi. Fazer. Os primeiros dias foram bem ruins. Eu lembro que quando você começou, você falou... Tava com medo de se sentir mais estressado e tal. Rolou isso? Não. Não rolou? Não. A única coisa é quando eu tô, por exemplo, esse tempo caiu o WhatsApp, né? E eu atendo online. E me ferrou, né, velho? Puta merda, me fudeu. E aí, pessoal? Tudo bem? Se sentindo meio sobrecarregado ultimamente? Tipo, muita coisa pra fazer e sem tempo pra respirar? Sei bem como é. O estresse tem um jeito ninja de se infiltrar nas nossas vidas, né? Mas olha só, você não precisa ficar refém dele. Deixa eu te contar um segredo. Você não precisa virar sua vida de cabeça para baixo para se sentir melhor. A chave? Uma rotina saudável. Simples assim. Primeiro, vamos começar pelas manhãs. A forma como você começa o dia define o ritmo de tudo. Tenta acordar só 15 minutos mais cedo. Se dê um tempinho para se alongar, respirar ou até só tomar um cafezinho sem pressa. Acredite, esses minutinhos de paz podem fazer toda a diferença. Agora, vamos falar de movimento. Não estou dizendo que você precisa passar horas na academia. Uma caminhada de 10 minutos já faz milagres. O importante é encontrar algo que você goste. Dançar na sala, fazer yoga, ou simplesmente caminhar ouvindo um podcast. Mexer o corpo não é só bom para a saúde física, é bom para a mente também. E claro, não podemos esquecer da comida. O estresse muitas vezes nos faz buscar por soluções rápidas, salgadinhos, doces, essas coisas. Mas a real é que seu corpo precisa de combustível de verdade, não de porcarias. Coloque mais verduras, frutas no seu prato e tente tomar um copo d'água a mais hoje. Pequenas mudanças,
fáceis de incorporar, podem fazer toda a diferença. Falando em combustível, dormir bem é o seu superpoder. Eu sei, a vida é corrida, e maratonar aquela série favorita é tentador. Mas, se você começar a ter como meta 7, 8 horas de sono de qualidade, vai sentir a diferença. Acredite, bem descansado, você é imbatível. E, por último, mas não menos importante, respire. O estresse adora bagunçar nossa respiração, deixando-a curta e superficial. Tire um momentinho agora. Inspire profundamente pelo nariz. Segure. E expire lentamente pela boca. Bem melhor, né? Lembre-se, não se trata de ser perfeito. Trata-se de fazer pequenas escolhas consistentes que te ajudem a se sentir um pouco melhor a cada dia. Você consegue. Comece hoje. Comece aos poucos. E veja como até as menores mudanças na sua rotina podem te levar a uma versão mais calma e feliz de você mesmo. Valeu por assistir. E um brinde a um amanhã sem estresse. Você consegue usar a luz natural como um hack para melhorar a sua qualidade de sono. É quase como se você hackeasse o seu cérebro, hackeasse o seu sono. E você consegue perder peso comendo a mesma quantidade que um animal que ganhou peso, só comendo no horário certo. O foco atencional tá maior. Nunca mais senti nenhum tipo de desconforto abdominal. Nunca mais senti dor de cabeça, nada. Saúde mental é muito mais do que uma narrativa. Saúde mental é muito mais do que conversa. Saúde mental é muito mais do que só o cérebro. Saúde mental envolve vários parâmetros. Envolve o que você come, envolve que horas você se expõe à luz, envolve que horas você dorme, envolve a qualidade do seu sono, envolve o que você ingere, envolve as suas atividades que você faz. Por exemplo, um estudo muito famoso que foi conduzido em 2016 sobre microbiota intestinal. Microbiota intestinal é a população de organismos que você tem vivendo no seu intestino, as bactérias, que são muitas bactérias. O que o estudo viu? Eles pegaram fezes de paciente com depressão, transplantaram essas fezes para um camundongo, um rato de laboratório. Um rato que eles chamam de germ-free, ou seja, não tinha bactéria nenhuma no intestino do rato. O rato desenvolveu um fenótipo algo parecido com depressão. Só pelo transplante das bactérias do cara deprimido. Cara. E aí eles viram, inclusive, quando eles traçaram o perfil das bactérias, era muito parecida as que tinha no ratinho dos que tinha no humano, ou seja, não se modificou tanto. Entendi. É muito louco. Hoje tem bons ensaios clínicos mostrando que se você usa probióticos, por exemplo, você consegue auxiliar de forma significativa um tratamento de um deprimido. Entendi. Ou seja, para começar a história, saúde mental é também o que você come. Saúde mental é a hora que você se expõe à luz, Lutz. Se você é uma pessoa que se expõe errado à luz natural, você pode aumentar a chance de desenvolver depressão. Por exemplo, a gente sabe que a nossa vida, ela vive em ciclos. Tem coisas que acontecem em ciclos. Tem coisas que acontecem em ciclos mensais, anuais, como por exemplo as estações do ano, acontecem em ciclos anuais. Tem coisas que acontecem em ciclos mensais, como por exemplo o período menstrual da mulher. Todo mês. Tem coisas que acontecem dentro de um dia, que é o que a gente chama de ciclo circadiano. Circadiano, de dia. Então o que acontece no período de um dia? Quando você acorda, começa a aumentar um hormônio no seu corpo chamado cortisol, que é o hormônio do estresse. O cortisol, ele é liberado pela sua glândula suprarrenal, devido à atividade de um eixo, que a gente chama de eixo hipotálamo, pituitária, adrenal. E duas coisas influenciam a liberação do cortisol. Ciclo circadiano, então a hora do dia, e estresse. Quando você está estressado, você aumenta cortisol. O cortisol é para respeitar o ciclo circadiano mais do que ser liberado quando você está estressado. O cortisol é para ser liberado quando você está realmente estressado. Tanto é que o Robert Sapolsky escreveu um livro uma vez chamado Por que Zebras Não Têm Úlcera? Por quê? Porque zebra só se estressa quando tem que se estressar. Quando vê um leão, quando falta comida, quando falta água, a gente talvez tivesse que viver um pouquinho mais como zebras. Por quê? Porque se a gente se estressa pra qualquer coisa. O cara buzinou no trânsito, pico de cortisol. Faltou luz, pico de cortisol. Tem que ir lá no mercado. Às vezes você tá em casa, sentado, pico de cortisol. Não era pra estar ocorrendo pico de cortisol. Cortisol respeita um ciclo circadiano. Outra coisa que respeita ciclo circadiano, liberação de melatonina.
Né? Libera o seu sistema imune. Tem horas do dia que ele está mais ativo, horas que está menos ativo. Fígado, atividade do fígado também respeita um ciclo circadiano. Interessante. É muito louco, cara. Esse é um tema quente hoje nos estudos em neurociências. Tem um cara chamado Stachin Panda e o Matt Walker, que o Matt Walker hoje é o principal estudioso sobre sono no mundo. O cara que mais estuda sono. Ele é foda mesmo. E o Stachin Panda estuda o ciclo de uma maneira geral. O sono é um marcador do ciclo circadiano. Tem outros. O que acontece? No hipotálamo, o hipotálamo é uma regiãozinha do seu cérebro. O hipotálamo é mais ou menos a transição entre o sistema nervoso central e o sistema nervoso e o sistema endócrino. O hipotálamo é como se fosse uma ponte física entre os dois sistemas. O hipotálamo faz muita coisa. Ele que te dá fome, ele que te dá vontade de transar, ele que te dá sono. O hipotálamo é tipo assim um grande relógio mestre ali no seu cérebro. Ele que coordena o seu dia. Tem uma regiãozinha do hipotálamo chamado núcleo supraquiasmático. Dentro do núcleo supraquiasmático estão os genes chamados de genes clock. São genes relógio. Esse núcleo supraquiasmático é o relógio mestre do seu corpo. Ele que coordena todas as funções, ele que fala a hora que é para você sentir fome, a hora que é para você sentir sono, tudo tá ali. Esse reloginho, se eu arrancar esse relógio do seu cérebro, isso já foi feito, pega pacientes ratos, etc., que morreu, se for humano, ou rato, que você faz o experimento e depois tira o hipotálamo, você bota isso numa cultura de células, você vai ver que a atividade dessas células, você tem como fazer uma cultura de células em laboratório, você bota ali todas as comidinhas que as células precisam, glicose, para elas se manterem vivas, e fica registrando a atividade delas. Mesmo sem estar na cabeça da pessoa, as células do núcleo supraquiasmático funcionam num ciclo de 24 horas. Cara, muito louco. Aí você pega um humano e bota ele numa caverna, leva um grupo de humanos para uma caverna, e você deixa esses humanos sem o que a gente chama de arrastadores. O que é arrastadores? Arrastadores são estímulos ambientais que te dizem mais ou menos que hora do dia é. Então, por exemplo, se você sair na rua agora, você vai ver mais ou menos que hora é. Você vai ver o sol, vai ver o que as pessoas estão fazendo, se tem muito movimento e é mais noitinho, você vai pensar, deve ser de tardinha. Ou seja, você tem estímulos que informam você que hora do dia é. Esse núcleo supraquiasmático detecta esses estímulos, tá? Se você joga uma pessoa numa caverna, por exemplo, sem esses estímulos, então ela não sabe se é dia, não sabe se é noite, não tem relógio, a comida é dada em hora aleatória e a pessoa não tem TV, não sabe que hora é lá fora, a pessoa, depois de uma semana, vai sair da caverna dormindo 4 da manhã e acordando meia-tarde. Mas ela ainda vai continuar dormindo e acordando num ciclo de 24 horas. Só que ela vai arrastar para frente, desincroniza com a sociedade. Por quê? Porque o que sincroniza o nosso reloginho com o reloginho da sociedade, com o dia, é a luz, principalmente. Se você tira a exposição à luz natural de uma pessoa, por exemplo, fica num quarto escuro o dia todo, literalmente não vê luz solar, não entra, os seus olhos, cara, é um pedaço do seu sistema nervoso central que tá para fora do seu corpo. Por quê? Por que ele tá para fora do corpo? Porque ele precisa saber que hora que é do dia, se tá claro ou tá escuro, para direcionar uma informação lá para dentro e fazer você ficar energético ou fazer você ficar com sono. Se você pega uma pessoa, só de você mexer na luz que a pessoa tem exposição ou não, você já consegue mudar totalmente o padrão de sono dessa pessoa. Então a gente vive em ciclos. Se a pessoa se expõe errado à luz natural, ela pode aumentar a propensão a desenvolver depressão. Por quê? Porque vai mexer no sono, que é importante para depressão. Dormir bem é muito importante para depressão. Então, se você acorda de manhã, fica encerrado em casa, não se expõe à luz natural, você meio que não avisou o seu cérebro que começou o dia. E aí, de noite, você vai ter problemas de ter sono. Por quê? Porque pro seu cérebro o dia começou muito tarde. Porque você não pegou luz natural logo quando você acordou, mais ou menos. Tipo assim, você acorda às 7 da manhã, fica no quarto trancado o dia inteiro. Fica até meio-dia. Aí meio-dia você sai pra sair almoçar e pega a luz natural. Pro seu cérebro, você acordou meio-dia. Então provavelmente você vai ter dificuldade pra dormir. Vai dormir mais tarde. O seu cérebro, ele começou O que faz aqueles genes clock começar a rodar, o relojoeiro do nosso relógio central, é a luz natural, principalmente. A luz natural é o que seta o seu dia. Se você tem problema de dormir, você tem que ter uma agenda de exposição à luz natural. Você consegue usar a luz natural como um hack
para melhorar a sua qualidade de sono. Foda. É quase como se você hackeasse o seu cérebro, hackeasse o seu sono. Tipo, você pega um cara que dorme mal, expõe ele na hora certa, a quantidade certa de luz, o sono dele vai melhorar depois. Aí, isso é o que o Matt Walker principalmente estuda. Aí um cara chamado Sachin Panda, que tem um livro chamado The Circadian Code, ele estuda o papel da alimentação, cara, e do exercício físico. Eu descobri na ciência que ritmicidade funciona, cara. E o Sachin Panda tá mostrando que a alimentação também faz isso. Ele basicamente fala assim, a luz é pro cérebro o principal arrastador e a alimentação é pro metabolismo o principal arrastador. Se você pega as células do fígado, você vai ver que elas têm uma ritmicidade de funcionamento. Se você comer sempre no mesmo horário, essas células se ajustam e otimiza a funcionalidade delas. Então, sempre que você comer, se você conseguir comer sempre no mesmo horário, você meio que permite o seu metabolismo funcionar melhor. E ele publicou 2 artigos na Cell Reports, que é uma revista, uma das top 3 melhor do mundo, um com humanos e um com camundongo, um animal de laboratório, mostrando que você consegue perder peso comendo a mesma quantidade que um animal que ganhou peso, só comendo no horário certo. Caralho. O que ele pegou? Ele pegou 2 grupos de camundongo. Para um grupo ele deu dieta liberada, de dieta rica em gordura, pode comer o dia todo dieta. E para outro grupo ele deu a mesma quantidade da dieta, com a mesma quantidade de gordura, só que limitou os animais a comer num período específico e sempre no mesmo período. O que ele viu? O animal ingeriu a mesma quantidade calórica do que o outro grupo, só que pelo fato de encaixar a alimentação no horário específico do dia, o animal ganhou menos peso que o outro, ou seja, preveniu a indução de obesidade. Então aquela pessoa que come porcaria e não consegue parar de comer porcaria, talvez se você comer porcaria sempre no mesmo horário, você consegue melhorar o seu perfil metabólico, mesmo que não tanto quanto se você melhorasse sua alimentação. E você tá percebendo que essa rotina mesmo de ter horário certo para as coisas foi te ajudando? Muito, cara. O meu foco tá muito maior, o meu foco atencional tá maior. O meu sono tá perfeito, eu durmo muito bem. Nunca tive, a galera até me zoa que eu deito e durmo em qualquer lugar, mas o meu sono tá muito bom. Eu apago e acordo só de manhã. A minha fome, sempre no mesmo horário eu sinto fome. Eu cago no mesmo horário sempre, todo dia no mesmo horário. É um reloginho, cara. Foda. Nunca mais senti nenhum tipo de desconforto abdominal, qualquer coisa assim. Nunca mais senti dor de cabeça, nada. Muitas pessoas podem falar, caramba, cara, que vida tediante. Tudo bem, eu falo que é uma vida baseada em evidência. Cara, se tem ciência, eu faço. Olá, pessoal. Hoje vamos explorar um tema essencial para a saúde mental. Não estamos falando de magia no sentido literal, mas sim de algo fundamental: o sono. Muitas vezes, o sono é negligenciado, como se fosse algo secundário. No entanto, o sono desempenha um papel crucial como um verdadeiro aliado da saúde mental. Quando não dormimos o suficiente, o cérebro não consegue realizar os processos necessários para se restaurar. É como tentar executar um software avançado em um computador desatualizado. O desempenho é prejudicado e pode haver falhas. Essa é a condição do cérebro quando estamos privados de sono. Estudos mostram que a privação de sono afeta diretamente a regulação emocional, tornando as reações mais intensas e desproporcionais. Isso ocorre porque a amígdala, responsável por regular as emoções, torna-se hiperativa na ausência de sono adequado. Como resultado, situações cotidianas, como enfrentar o trânsito, podem parecer muito mais estressantes do que realmente são. Além disso, o sono é essencial para funções cognitivas, como foco e memória. Durante o sono, o cérebro processa e organiza as informações adquiridas ao longo do dia. Sem essa etapa, é como tentar localizar um arquivo específico em um sistema desorganizado. Um verdadeiro caos. Agora, de forma mais objetiva, a privação de sono está associada a um aumento significativo no risco de desenvolver ansiedade e depressão. Não se trata apenas de um desconforto temporário, mas de um fator que pode contribuir para condições graves de saúde mental. A boa notícia é que o sono é uma ferramenta acessível e poderosa
para melhorar sua qualidade de vida. Encare o sono como um recurso indispensável para recarregar suas energias. Ele é uma ferramenta eficaz para reduzir o estresse e promover o bem-estar mental. Ao se deitar, lembre-se de que o sono não é apenas descanso, mas um processo de recuperação e fortalecimento. Ele permite que seu cérebro se regenere e que sua saúde mental receba o cuidado necessário. Desejo uma boa noite de sono a todos. Lembre-se, priorizar o sono é uma das melhores decisões que você pode tomar para si mesmo e para aqueles ao seu redor. Até a próxima. Olha que louco. Quando você vai fazer um estudo sobre quais áreas envolvidas, por exemplo, na neurobiologia da depressão, da ansiedade, do toque, de transtornos psiquiátricos comuns que a gente atende na clínica, a gente normalmente vê, claro que existe uma complexidade muito maior, mas resumindo em duas, para ser bem pedagógico, resumindo em duas grandes áreas do cérebro, a gente teria as áreas que a gente chama de emocionalmente quentes, que seria a amígdala, córtex cingulado anterior e hipocampo, que são áreas mais da meiuca do cérebro. E existem as áreas que a gente chama de áreas emocionalmente frias, que seria o córtex pré-frontal, uma área muito envolvida com racionalidade, planejamento de futuro, análise e atribuição de critérios a comportamento, freio comportamental. E quando a gente vai ver um paciente psiquiátrico, normalmente as áreas emocionalmente quentes estão mais ativas. E tem algumas pesquisadoras que tentaram ver o que a psicoterapia faz no cérebro. E essas pesquisadoras mostraram que quando você entra com uma intervenção psicoterapêutica com o paciente, uma terapia cognitivo-comportamental, esses pacientes aumentam a atividade das áreas emocionalmente frias e tendem a diminuir as áreas emocionalmente quentes. Porque o córtex pré-frontal e essas regiões lá do meio é como se eles fossem ligados por cabos. Circuitos. Grandes fios assim, de luz ligando um ao outro. E aquilo ali fica conversando. Então, quando o paciente está muito emocionalmente ativado, ele está com aquelas áreas do meio do cérebro controlando. Então, áreas que querem recompensa rápida, não conseguem atrasar uma recompensa. Tem muita... Por exemplo, o álcool. O álcool é uma substância que desliga o córtex pré-frontal. Então, a pessoa chora, grita, tem comportamentos que depois se arrepende, porque existe uma modulação dessa região. Então, quando a gente estuda pacientes com transtornos psiquiátricos dentro das áreas de neurociência, normalmente os grandes dois alvos assim dos pesquisadores é córtex pré-frontal e amígdala. E existem por exemplo, privação de sono é algo que altera essa relação entre essas áreas aí? Muito, cara. Você desliga o pré-frontal. Privação de sono é a pior coisa que você pode fazer para a tua saúde mental. Aliás, a primeira coisa que você faz com o paciente é ajudar ele a regular o sono. O cara não está dormindo, não tem como ele ficar bem. Não tem, não existe. Não tem, cara. Eu sempre falo isso assim, para e pensa. Baleia. Baleia é um mamífero, não é? E ela dorme. Ela respira ar, mas ela dorme na água. Você imagina, você desenvolver um mecanismo para você dormir dentro da água respirando ar, é porque dormir é muito importante. Pensa que você vai passar 30 anos, se você viver 90, 30, você vai passar dormindo, cara. Parece uma perda de tempo. Não é, porque o teu cérebro não dorme. Você dorme comportamentalmente, mas teu cérebro está ali ativo, trabalhando o tempo todo. O cérebro está fazendo ajuste metabólico ali dentro, está organizando suas memórias. Durante o processo de sono, você tem várias fases e vários processos metabólicos ocorrendo ali. O sono é importantíssimo. Aquela ideia de sono atrasado é uma ideia que ainda existe? Por exemplo, dormir... essa noite que eu dormi 3 horinhas, vou dormir um montão amanhã. Cara, você consegue, de certa forma... Pensa assim, a falta de sono... Vamos voltar um pouquinho. Um ser humano, adulto, jovem, porque muda um pouco de criança, adolescente e idoso, mas um adulto dos 20, 18 aos seus 50, precisa de 7 a 9 horas de sono. Menos que 7 está errada, mais que 9 tem alguma coisa errada. 7 a 9. Tem algumas pessoas... Nossa, eu facilmente consigo dormir mais de 9. Mas aí você deve ficar privado durante o dia, né? Fico. Então, por quê? Porque a falta de sono é cumulativa. Isso que é legal. E então, era isso que eu queria saber de verdade. Se você precisa de 7 horas de sono
e você, de segunda pra terça, dorme 6, você tá devendo uma. De terça pra quarta, dorme 6, você tá devendo 2. Você passa a semana toda dormindo 1 hora a menos, chega final de semana, tem estudos que mostram que você tá com tanto déficit cognitivo e de raciocínio quanto alguém que virou a noite. Porque você tá quase devendo uma noite inteira de sono. Aí chega final de semana, você dorme pra caceta. Pra tentar recompor aquilo. Agora você imagina a quantidade de pessoas que dormem 5, 6 horas e acho que não tem problema nenhum, tá tudo bem. As pessoas com certeza vão ter uma série de condições que podem gerar quadros de saúde mental. Desde dificuldades atencionais, dificuldades cognitivas, alteração de humor, aumento de ansiedade. Porra. Por exemplo, se você pega... E imagina um cara que tá fazendo isso há muitos anos. Não, é foda, velho. Você arrebenta. Bota no Google aí, pessoal, todos os transtornos psiquiátricos que existem. Privação de sono aumenta a chance de tudo aquilo ali. Parelho, velho. Parelho. Pensa assim, ó. Você Pode falar. E se você já tem um transtorno psiquiátrico, aí agrava muito mais o quadro. E aí, pessoal? Vamos falar sobre sono. Vocês sabem que dormir é importante, né? Mas o que acontece quando a gente pega no sono? Vamos explorar os ciclos do sono, a rotina noturna que mantém seu corpo funcionando. Dormir não é um estado contínuo, é feito de ciclos. Cada ciclo dura cerca de 90 minutos, e temos de 4 a 6 por noite. Primeiro, o sono NREM, sem movimentos rápidos dos olhos. Ele tem 3 partes. A fase 1 é quando você começa a dormir. Seus músculos relaxam, e você pode sentir como se estivesse caindo. Na fase 2, o corpo desacelera. Ritmo cardíaco e temperatura caem. Passamos a maior parte da noite nessa fase. Depois, vem a fase 3, o sono profundo. Aqui, o corpo se repara e fortalece o sistema imunológico. Por fim, o sono REM, movimento rápido dos olhos. É onde os sonhos vívidos acontecem e o cérebro fica ativo. Entender os ciclos ajuda a otimizar seu descanso. Acordar no final de um ciclo faz toda a diferença. O sono é um processo orquestrado, e cada estágio tem um propósito. Respeite seus ciclos de sono e seu corpo vai te agradecer. Bons sonhos e até o próximo vídeo. E cara, você precisa do sono profundo, porque é ali que acontece o seu reparo do corpo de uma maneira geral. Se você dorme pelo menos 2 horas em sono profundo, você acorda novo. Se você dorme mal, você perde a sua capacidade de controle emocional. E quer corrigir seu sono? Vou te passar o protocolo de graça aqui, tá? De graça. Vou arrumar o seu sono agora. Dormir bem é algo meio relativo, né? No sentido de horas. É relativo no sentido de horas. Pelo que a gente vê, um adulto precisa, pelo menos, para não ter nenhum tipo de déficit, 7 horas de sono. 7 horas de sono. Só que não basta ter as 7 horas, você tem que passar pelos ciclos do sono. Você tem 5 ciclos de sono e 4 estágios. Alguns autores botam 3, outros botam 4. Então, quando você está acordado, você induz o sono. Você começa a entrar num sono ali, você entra num sono mais superficial. E cerca de mais ou menos 20 minutos, 30 depois você entra no primeiro estágio de sono. Depois de 1 hora, 1 hora e 20, você entra no sono profundo. Que é aquele sono que a pessoa tá apagadaça. Tem que mexer pra acordar, a pessoa tá desligada. Isso é mais perto que a gente tem do coma. O sono profundo é o mais perto. Não. O REM é o sono é mais em cima. Aí você vai no sono profundo. A ideia é que você fique pelo menos 1 hora. O ideal, 2 horas no sono profundo. E o que vai modular esse sono profundo, se você faz atividade física, se você come bem, se você se expõe à luz natural. Pega uma pessoa, tira a exposição da luz natural ao sol da pessoa, o sono profundo dela cagou. Caralho. Já vai zoar todo o sono profundo. Pega uma pessoa e bota a fazer aeróbico. Parece que exercício aeróbico é um pouquinho ainda melhor que musculação para induzir sono profundo. E cara, você precisa do sono profundo, porque é ali que acontece o seu reparo do corpo de uma maneira geral. Se você dorme pelo menos 2 horas em sono profundo, você acorda novo, zerado assim. Se você dorme e não pega o sono profundo, você pode dormir 9, 10 horas que acorda cansado. É aquela pessoa que dorme meia-noite, acorda 11 da manhã e destruído. Por quê? Porque não alcançou o sono profundo, ficou só no superficial. Então um ciclo de sono normal é o quê? Entrou no sono, primeiro estágio depois de 20, 30 minutinhos,
Sono profundo, 1h20 depois você entra no sono profundo. Aí você começa a subir, volta para os estágios superficiais e chega no quase acordado, que é o sono REM. Sono REM, ele é mais ou menos como se você tivesse acordado, cara. É onde você sonha, é onde aumenta a sua noradrenalina, é onde você mexe um pouco e às vezes você até acorda. É normal às vezes acordar durante a noite, pelo menos umas 2, 3 vezes, mas é aquela acordada que você abre o olho assim, dá uma olhadinha e volta. É quase como você nem lembra às vezes que acordou. Aí depois você desce de novo, às vezes você nem vai mais até o profundo, e às vezes entra no profundo só no primeiro ciclo de sono. Sobe de novo pro REM, desce de novo, sobe de novo pro REM, e aí quando você tá no último ciclo do REM, você acorda. Aí você desperta de manhã. Caralho. Por isso que você sempre acorda depois de um sonho. Você tava no REM antes. Mano. Você tá sonhando assim, aí despertou. O ideal, cara, é que você acorde no final desse último ciclo. Porque se você acordar cansado, moído, exausto, do ponto de vista cerebral, não físico, treinou, correu uma maratona, vai acordar cansado. Mas do ponto de vista cerebral, acorda fadigado, você não tá passando pelos sonos e corre o risco de você estar acordando no meio do sono profundo. Você não vai acordar no meio do sono profundo sozinho. Mas às vezes você tá apagadaço de manhã assim na cama e toca o despertador, você... Jesus! Tem que levantar. Às vezes você acordou no meio do sono profundo. Por quê? Porque o seu ciclo tá todo zoado. Se você tem um ciclo de sono bonitinho que passa por todas as fases, 7 horas você acorda naturalmente. Se você não tem nenhum tipo de transtorno, você acorda naturalmente e descansado. 7 horas de sono. Quando você faz algumas coisas, Vilela, você prejudica essas fases de sono e eu vejo a galera fazendo muito errado aí. Bota a câmera aqui em mim. Muito errado a galera fazendo cagada aí no sono de você, depois ficam reclamando que estão com déficit de atenção. Eu fiz muito isso. Se você toma muita cafeína... mas eu tomo cafeína e durmo. Beleza, você dorme, mas provavelmente você não passa todas as fases bonitinhas do sono, porque a cafeína, ela impede que aconteça esse sono natural. Não existe medicamento hoje que imite um sono natural. Você vai apagar, mas você não vai passar pelas fases bonitinhas. Quando você toma um remédio, ele não é a mesma coisa que se você tivesse dormido de forma natural. Não é não. O remédio... Ele te derruba e... Ele te seda, mas você às vezes acorda até mais cansado. Tá. Quanto tempo tem que dormir? Pelo menos 7 horas, um adulto. Não é normal dormir 3 da manhã e acordar 10. Não é pra ser assim. Por que nosso sono... Você dorme tarde? Pra caramba. Que hora que você dorme? É isso aí. 3 da manhã e tal? E acorda 10 e pouco. 10, E sabe o que você tem que fazer pra melhorar o seu sono de uma vez por todas? Acorda, cara, e se expõe à luz natural. Na hora, Vilela. Pensa comigo. Eu enrolo pra fazer isso. Não, acorda. Primeira coisa. Abre cortina. Você não precisa pegar sol no rosto. Sei, mas você tem que pegar luz natural. Lux é a unidade de medida da luz. Uma lâmpada dessas, normal, ela deve dar pra você mais ou menos uns 300 lux. Um dia nublado, sem sol, te dá uns 5.000 lux. Nossa. Então você não consegue imitar a luz natural com luz artificial. Você precisa da natural. Acordou, tenta se expor o mais rápido possível à luz natural. Pelo menos uns 30 minutinhos. Você não precisa ficar na luz ou ficar fora de casa. Mas, cara, abre a janela. Abre a janela, bota o computador de frente pra janela. Eu trabalho com o computador de frente pra janela. Então é normal. Abre bem a janela, assim, deixa entrar. Tá? Por quê? Existe uma região no seu cérebro, lá no hipotálamo. O hipotálamo é uma regiãozinha que fica, digamos, entre as duas orelhas, um pouquinho mais para baixo, no meio do cérebro. O hipotálamo regula a fome, o hipotálamo regula o sono, o hipotálamo regula a libido, o hipotálamo regula a disposição geral no dia a dia e o hipotálamo regula o ciclo circadiano. O que é ciclo circadiano? Ciclo circadiano é o ciclo dentro de um dia. Ciclo de circular diano, dia. Tá? O sono é o principal marcador do ciclo circadiano. É o mais evidente. Ele você fala dorme, pro cérebro que acabou de... e acorda você em tal horário. Só que, cara, o seu hipotálamo, Videla, ele não sabe quando é dia e quando é noite, cara. Porque ele tá lá no meio da sua cabeça. Como é que vai entrar a luz lá? Pelo seu olho. As pessoas têm que começar a entender os nossos olhos como janelas do nosso cérebro. Entendi. Nossos olhos... Pensa assim, ó, aqui dentro do seu olho, cara, tem neurônios fazendo assim pra fora. O que tá acontecendo? Ele quer ver se tem dia ou é noite aqui fora, porque daí eu tenho que avisar o meu camarada aqui, hipotálamo, pra liberar hormônio no seu corpo, pra desligar o camarada aqui ou manter ele acordado. Só que se você fica encerrado em casa, você não sabe, seu cérebro não sabe, aí ele vai te dar sono 3 da manhã.
porque você não informou ele que hora é. Você acorda e dorme em um ciclo de 24 horas. Só que esse ciclo, ele se arrasta durante o seu dia se você não informar para ele que hora é do dia. Então, o seu núcleo supraquiasmático, ele tem esses genes clock. Esses genes clock, o DNA produz um RNA. Esse RNA transcreve uma proteína, traduz uma proteína. E essa proteína, durante o dia, ela vai acumulando na célula. E tem um ponto que ela acumula tanto na célula que ela inibe a própria produção dela. Esse ciclo de produzir proteína, a proteína se acumular e inibir ela mesma, é um ciclo que leva 24 horas para acontecer. Então o seu corpo tem um ciclo natural. Se eu jogar você numa caverna sem luz natural, você vai continuar dormindo e acordando num ciclo de 24 horas. Só que você vai sair da caverna dormindo meio-dia e acordando de noite. Entendi. Então o que é o... Você tem um relógio dentro da sua cabeça. Mas aí eu saí e com o tempo ele volta ao normal. Volta por quê? Porque você se expôs à luz. Tá. A luz natural, Vilela, é o principal relojoeiro do seu cérebro. Quando começa o dia, se você abrir a janela, você está informando, entrou a luz aqui e viajou pelo nervo até o núcleo supraquiasmático e informou os reloginhos clocks. Ei, pode começar a produzir proteína aí, que começou o dia dele. Se você se expõe 10 da manhã, vai começar a produzir 10 da manhã. Se você se expõe 2 da tarde, vai começar a produzir 2 da tarde. Se você se expõe logo que acorda, vai começar a produzir logo que acorda. Então, se você quer começar a dormir 10 da noite, cara, 10 e meia da noite, pode fazer esse teste. Fica 2 semanas, 14 dias, acordando 8 da manhã e se expondo 30 minutos à luz natural. O que acontece? 2 semanas você vai estar dormindo 10 da noite e acordando naturalmente 8 da manhã. E você que está assistindo que tem problema de sono, vou arrumar o seu sono agora. Presta atenção em mim. E começa a aplicar isso na sua vida. A gente chama isso de higiene do sono. A primeira coisa que você corrige num paciente é o sono. Não interessa. Ah, mas eu não sei. Tem que corrigir o sono. Por quê? Se você dorme mal, você perde a sua capacidade de controle emocional. Quem nunca dormiu meio mal numa noite, no outro dia tava mais irritado, tava com vontade de comer merda, vontade de comer porcaria. Vontade de comer porcaria, beber álcool. O humor é a primeira coisa que eu sinto. Exato, cara. Então assim, né, tem que corrigir o sono. E quer corrigir seu sono? Vou te passar o protocolo de graça aqui, tá? De graça. Primeira coisa que você vai fazer. Acordou. Primeira coisa, vai setar um horário para acordar e vai acordar todos os dias naquele horário. Incluindo o final de semana. Afinal de contas, o seu cérebro não sabe que é final de semana. Ah, não, agora vamos dar um 10 aqui tarde, e vamos... Tem que ser todos os dias, tá? Ah, Eslen, vou sair sexta, vou uma balada e tal. Cara, beleza, só não acorda meio-dia. Tenta acordar o mais próximo possível do mesmo horário todos os dias. Logo que acordou, se expõe à luz natural por 30 minutos. Se expõe, cara. Se expõe à luz natural, não deixe... Esse é o principal passo, porque você vai informar os seus genes clock que o dia começou e a produção de proteína vai começar e você vai sentir sono à noite. Cafeína depois das 15 horas, nem pensar. Depois das 15 horas? Depois das 15 horas da tarde. Café, Nada. Cafeína tem meia-vida de 6 horas, então demora pelo menos 10, 12 para ser o seu organismo. Depois das 15 horas... Você tá errado. Depois das 15 horas, não. De noite, e esse é o mais difícil dos pacientes aderir... Até sei que você fala. Diminui luz. Computador, celular. Se for usar, usa aqueles filtros amarelo, funciona, ajuda pra caceta, muito. E em casa, opte por luz assim, ó. Como assim? Vermelha e laranja. Por quê? Porque a luz branca inibe a produção de melatonina, que é o hormônio do sono. E a da televisão? Inibe também. A não ser que você use no computador aquele filtro amarelo. Não, assistir televisão mesmo. Já inibe, já é o suficiente para começar a inibir melatonina. Você pode assistir. Não é que inibe vai fazer você perder o sono. Só, cara, não deixa a televisão, tipo, tá o estúdio estourado aqui agora. E a sala, tipo, tá o estúdio agora. Com um bagulhão ligado, a luz do teto ligado, o volume alto. Tenta diminuir o máximo possível de ruído. Isto é, luz, tenta deixar, cara... A minha casa, tem um vídeo lá no meu canal que eu falo por que a minha casa parece uma caverna à noite. Cara, a minha casa é um abajur ligado no canto dela. A casa de noite. Ou o quarto? A minha casa, tá ligado? Aí quando eu vou no quarto eu ligo um outro abajur. Mas eu nunca deixo a luz de cima ligada e sempre uma luz laranja. Por que a luz laranja? Porque a gente evoluiu com fogo. Então a luz tem que lembrar um fogo.
lembrar uma Tem fogueira. até uns abajures que imitam, né, a chama. Quanto mais parecida com a cor da chama, melhor. Olha só. A luz branca, a gente nunca teve luz branca à noite, né? É. A gente tem agora. Luz Porque branca a luz da nunca- lua não é branca, né? Não. A gente nunca teve luz branca à noite, assim. Então, sempre dentro das cavernas e tal, sempre foi luz de fogo. Então, de noite, o mínimo possível de luz, o mínimo possível de ruído e principalmente prioriza luz amarela. E aí o mais difícil. Nada de trabalho que demande atenção pelo menos até 3 horas antes de dormir. Porque quando você presta atenção em alguma coisa, o seu alerta sobe e sobe a sua noradrenalina. Então a sua noradrenalina subiu Tá. e quando a sua noradrenalina sobe, os seus hormônios de sono caem lá embaixo. Então você fica alerta. Afinal de contas, quando você está alerta, você não pode ter sono, né? Senão seria o oposto do alerta. Então, pra galera que tá em casa e quer botar uma higiene de sono em dia, de noite, até 3 horas antes de dormir, parar com qualquer coisa. Cama, durante o dia. Cama é pra atividade sexual e dormir. Nada de assistir série na cama, nada Porque de eu tenho trabalhar essa na mania. cama. Cara, o seu cérebro tem que entender que você vai usar a cama pra dormir ou pra assistir série. Pra galera que acorda de madrugada. Acordou de madrugada, não olha o relógio. Por quê? Porque se você olhar o relógio, você vai começar a fazer cálculo de quantas horas tem pra dormir e aí sua ansiedade sobe e você não dorme mais. Tá? Isso tudo, Vilela, a gente chama de higiene do sono. Eu dei um curso esses dias de psicologia que tinha um mecânico fazendo, cara. E eu perguntei pra ele lá, depois ele abriu Perguntei não, ele abriu pra dar um depoimento, ele falou, Aslen, eu sou mecânico, cara. Dei um curso, porra, receptor, neurônio e tal, o cara nem é da área e tava ali fazendo. E ele falou assim, Aslen, eu fiquei 6 meses com um problemão em sono, fui em 4 psiquiatras, tomei tudo que é tipo de remédio, nada adiantou. Depois que eu comecei a te acompanhar, eu comecei a me expor à luz natural, comecei a fazer higiene do sono à noite. Durmo que é um neném agora, cara. Muito obrigado mesmo pela sua ajuda. A galera chorou e tal, ficou mal emocionada. Então, se você quer corrigir o seu sono, faz isso. Se expõe à luz natural. A luz natural é uma ferramenta extremamente importante e funcional para você Precisa melhorar avisar o seu seu cérebro. sono. Tem que avisar seu cérebro que é dia. Senão ele buga.